Bom, gente, boa tarde. Eu espero que estejam todos bem. Saudade de todos vocês. Então, como já avisado, né, para vocês, a nossa aula está sendo gravada já, tá? Então, ou vocês podem falar pelo chat, ou vocês podem também falar pelo microfone, não tem problema, tá? Quando eu precisar que todo mundo fique com o microfone mutado, eu vou avisar. Se quiser falar, não tem problema. Bom, então, nós temos algumas coisas que a gente tem que conversar antes de começar a nossa aula, né, que é sobre o trabalho, né, que já até me perguntaram, a Adriana me perguntou sobre o trabalho de termos técnicos. Eu não sei se todos vocês já fizeram, mas eu espero que sim, né, imagino que sim, porque a nossa, na verdade, era para ser entregue no final de abril. Bom, nós vamos ter que ver uma forma melhor para eu pegar esses trabalhos. Então, ou vocês deixam na escola, ou vocês juntam, entregam para alguém e deixam lá na escola, nem que seja assim, não precisa de todo mundo, aí fica a critério de vocês, mas eu vou precisar de pegar na escola, tá? Porque não tem como a gente se encontrar e tudo. Eu não tenho. Eu fiz isso também com uma outra turma de um trabalho que eu tinha passado também antes. A partir de agora, né, gente, que a gente não tem nem previsão, claro que a gente não vai mais passar esse tipo de trabalho assim, que seja entregue, a não ser que seja por e-mail. Então, vocês vão ter que deixar na escola para mim. O prazo para vocês deixarem na escola para mim, bom, na verdade eu preciso do quanto antes, mas eu preciso até o final desse mês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Lá na escola, gente, não pode ter aglomeração. Então, para vocês irem, por favor, não vão de grupo, não vai muita gente. E aí vocês devem deixar para mim no pedagógico, tá? Aí vocês têm que avisar e tudo, façam algum controle, nem que seja para avisar no grupo de vocês, tá? Porque eu preciso ter um controle de quantos alunos já entregaram, se todos já entregaram, para eu ir lá buscar, tá bom? Eu preciso que vocês entreguem o quanto antes. Então, na nossa distribuição de pontos, antiga, a gente tinha, a inicial, eu tinha até passado para vocês o jogo, né, da enfermagem, que seria 7 pontos, e o caderno, que seria 3 pontos, né? Só que, e aí a prova parcial, 30 pontos, a prova final de 40, um trabalho de 10, a visita técnica, que seria 5, e um trabalho em sala valendo 5 pontos, que foi a primeira aula de vocês. Mas, devido o nosso novo formato de aulas, né, eu precisei mexer nessa distribuição de pontos. Então, voltando aqui, depois eu vou passar, eu vou colocar bem descrito para vocês e vou enviar, tá, gente? Vou deixar postado no AVA essa distribuição de pontos, porque eu acho que fica mais fácil. Eu comecei a mexer, eu nem terminei de mexer ainda, porque na verdade eu estou pensando em fazer alguns tipos de trabalhos diferenciados com vocês, tá? Eu ainda estou amadurecendo as ideias. Isso, é para deixar o caderno. Isso mesmo, Simone, é para deixar o caderno lá na escola, tá? O caderno pequeno, que era para fazer num caderno pequeno. Ô, Ariane, não tem ninguém na sua casa que possa pegar, levar ou entregar para algum colega? Porque, na verdade, o quanto antes, para mim, melhor, sabe, Ariane? Eu preciso até o final do mês, porque eu preciso fechar as notas também, tá? Por e-mail não tem como, Stephanie, porque como que eu vou avaliar por e-mail? Não tem como, é muita página para tirar foto, aí fica ruim. Não, não funciona, Stephanie. Tem que ser. Esse, infelizmente, vai ter que ser. Vai ter que entregar mesmo, tá? Vocês me desculpem, mas não tem jeito, não. Não, não precisa de colocar, não, gente. Só identifica, tá? O nome completo no caderninho. Só colocar o nome completo no caderninho e a turma. E aí eu consigo já colocar aqui. Não precisa de colocar envelope nem nada, não. Aí fica a critério de vocês. Se quiserem, também pode, não tem problema, tá? Então vai ficar assim, gente. Os 30 pontos que seria da prova parcial já foi distribuído como a atividade avaliativa, né? Que vocês já fizeram. O trabalho de termos técnicos, né? Que eu tinha dado 10 pontos, continua valendo 10 pontos. A prova final, que será no final do módulo, 40 pontos, portanto, aí a gente já tem 80 pontos. O caderno, eu vou continuar dando nota de avaliação no caderno. A princípio, eu estava pensando em 5 pontos, mas eu acho que eu vou até
aumentar um pouquinho, eu ainda não sei, tá? O trabalho de 5 pontos que foi feito em sala foi o primeiro que vocês fizeram, não sei se vocês lembram, saúde versus doença, que valeu 5 pontos também. E aí, gente, essa visita técnica, né, a gente teve que tirar, e o trabalho também do jogo da enfermagem também eu precisei modificar. Aí eu vou terminar de fazer umas mudanças aqui, como eu falei com vocês, eu ainda estou amadurecendo algumas ideias, e aí depois eu vou passar para vocês tudo escrito, tá? E eu vou mandar para vocês, vou postar no AVA para vocês, ainda essa semana, tá bom? Em relação à pontuação, tem algum, e ao trabalho, tem alguma dúvida? Peraí, gente, só um minutinho. Tem alguma dúvida, gente? Ou podemos começar com a aula? Oi, Stephanie, me manda depois a gente entra, depois a gente vai conversar sobre isso, porque aí eu te passo, tá? Para você não ficar prejudicada. Então tá, gente. Então nós vamos começar nossa aula, né? E aí, então, conforme alguns pedidos, na próxima aula a gente faz a correção, então, da atividade avaliativa, tá bom? Se tiveram muitas dúvidas, eu vi que algumas notas não foram muito boas. A gente avalia também, tá, Débora? Gente, me respondam, por favor. Pode ligar os microfones. Gente, tem muita novata mesmo. Eu avalio com você também, viu, Valéria? Gente, liga os microfones, por favor, e me respondam. Você, Renato, toma vergonha. Fazendo hora com a minha cara, gente. Gente, então, ó, ninguém responde o que eu estou perguntando, então nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, então, nós vamos revisar a avaliação, tá? Responder se vocês tiveram muitas dúvidas em relação à atividade avaliativa, Janice, porque eu vi que algumas notas não foram muito boas. Você, Renato, por ser novato, teve uma nota boa, né? Pois é. Você foi bem, Renato, eu vi. Você não viu sua nota, não, né? Eu lembro porque, né? Eu lembro de algumas notas, alguns nomes é mais fácil de lembrar. Gente, então, vocês estão vendo aí essa, peraí. Vocês estão vendo a minha tela de compartilhamento? Ótimo. Beleza. Gente, qualquer coisa então, chamem, tá? E tirem as dúvidas. Anatéia, você tá vendo agora? Eu tô com duas telas, uma com a minha face e a outra com a apresentação. Deu aí? Anatécia, você tá querendo apresentar. Você tá marcando como se estivesse apresentando. Vamos lá, você tá conseguindo ver agora, Anatécia?
Olha, eu tenho duas janelas abertas. Eu tenho uma que é com a apresentação e a outra que é com o meu rosto. Que, ó, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. E agora? E agora? Agora aparece? É porque eu tenho duas telinhas. Ó, de qualquer forma, mas você consegue dar uma olhada aí, Anatécia, que você vai conseguir olhar só a minha apresentação. Vai colocando aí nos participantes. Eu tô como se, a minha apresentação é como se fosse um dos participantes também. Olha aí pra mim se você conseguiu. Ótimo. Então tá, gente. Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone ou então pode falar comigo aqui, tá? Bom, então, dando continuidade ao nosso cronograma, a aula de hoje vai falar sobre doença de Crohn. Alguém já ouviu falar em que tipo de doença que é essa? Gente, vocês podem participar se quiserem, tá? Bom, então tá. Então eu vou explicando de uma vez. Isso é um tipo de doença intestinal, Simone. Isso mesmo. Então, o que que é a doença de Crohn? Ô, gente, eu coloquei uns slides bem cheios para vocês, tá? Porque mesmo que eu fale, quando vocês quiserem voltar nas aulas depois para dar mais uma releitura e tudo, fica mais prático. Sem contar que esse slide que eu estou passando para vocês, que foi montado para essa aula, ele já está disponível no AVA e também a atividade que eu vou passar para vocês fazerem depois. Já está lá, tá? Aí o que vai faltar ser colocado lá, postado lá depois, vai ser só essa aula que está sendo gravada agora, mas que eu vou colocar, mas que eu não consigo colocar hoje, só consigo colocar a partir de amanhã, porque é uma questão do Google Meet, tá bom? Que a gente consegue colocar, a gente faz a gravação e quase que 24 horas depois que a gente consegue pegar esse vídeo e passar para outra plataforma, tá? Não, Renato, não é gastroenterite. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. A doença de Crohn, ela é uma inflamação de longo prazo, intestinal de longo prazo. O que que significa isso, gente? É uma doença crônica, tá? E ela costuma afetar o intestino delgado, né? Que é a porção mais fina e menor do intestino. E o intestino, mas também ela pode afetar o intestino grosso. Então, ela pode afetar tanto o intestino delgado quanto o grosso. O que que isso quer dizer, tanto um quanto o outro? Que ela pode estar ao mesmo tempo no intestino delgado, em partes do intestino delgado e em partes do intestino grosso, tá? Então, opa. Então, nas últimas décadas, a incidência da doença de Crohn, ela se tornou mais comum no mundo todo. Contudo, essa doença, ela começou a ser mais frequente entre pessoas de ascendência norte-europeia e anglo-saxã. O que que seria esse anglo-saxã? Gente, anglo-saxã refere ao período da Inglaterra no século V, tá? Então, era um povo germânico, e aí esse povo, eles migraram para a Europa Ocidental, né? O que que é um povo germânico? É um povo da Grã-Bretanha. E aí não se sabe por quê, mas pessoas desse tipo de etnia têm mais probabilidade de terem a doença de Crohn, tá? Essa doença, ela ocorre, então, com a mesma frequência em ambos os sexos e tem tendência a ser mais comum entre os judeus. Por quê? Por causa da etnia, por causa do local, tá? A maioria das pessoas manifesta a doença de Crohn antes dos 30 anos e geralmente entre os 24 entre os 14 e os 24 anos. Até aí, tudo bem? Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Que eu vou explicando.
Então, essa doença de Crohn, ela tende a surgir mais comumente na última parte do intestino delgado, né, que é o ilho, é a última porção do intestino, e no intestino grosso. Porém, ela pode ocorrer também em qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o ânus, incluindo pele ao redor do ânus. Então, ela pode. A doença de Crohn não necessariamente é uma doença que vai invadir somente o intestino. Então, ela pode desencadear desde a boca até o ânus, inclusive pele. O que significa pele ao redor do ânus? Seria por fora mesmo, tá? Não somente a parte interna, mas também externa. E quando a doença de Crohn, ela afeta o cólon, que é chamado colite de Crohn, que isso também eu vou explicar mais para frente para vocês. O que é o cólon? É a parte horizontal do intestino. A doença ela afeta, então, o intestino delgado individualmente 35% das pessoas, o intestino grosso individualmente 20% das pessoas, e tanto a parte terminal do intestino delgado, que é o ilho, como o intestino grosso de 45% das pessoas, tá? Por que, gente, que geralmente ela apresenta mais no final, a porção final do intestino? Porque é onde vai acumulando os resíduos dos alimentos, de tudo que o organismo vai excretando. O reto não é geralmente afetado, ao contrário da colite ulcerativa. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, o resto o reto, ele sempre é envolvido, no caso da colite ulcerativa, tá? No entanto, assim, as infecções, né, e outras complicações ao redor do ânus não são raras. O que isso quer dizer? Que geralmente o reto e o ânus sempre estão envolvidos na colite ulcerativa, mas que se tratando de doença de Crohn, não é porque o reto e o ânus estão lesionados, quer dizer que possa descartar a doença de Crohn, não. Também, isso quer dizer que também não são raras quando essas partes do corpo são afetadas, tá? Mas quando se afeta essas partes do corpo, principalmente, a primeira suspeita do médico não é de doença de Crohn, e sim de colite ulcerativa, tá? O que significa colite ulcerativa, gente? Toda terminação de it significa o quê? Quem sabe me dizer? Estou aguardando. Pode tirar infecção. Isso mesmo, inflamação, tá? Todo it é inflamação, tá bom? Então, o que vai ser a colite ulcerativa, gente? É uma inflamação, uma úlcera que está inflamada, tá? Está infeccionada, então ela vai causar secreção, e aí pode ser que tenha erupções cutâneas também por causa disso, tá? Por causa dessa inflamação. Então, a doença de Crohn, ela pode afetar alguns segmentos do trato intestinal, deixando alguns segmentos normais. Então, algumas áreas do intestino e do trato gastrointestinal por completo, né, pode ficar intercalada entre áreas afetadas e não afetadas. E a doença de Crohn, ela está ativa geralmente em toda a espessura do intestino fica comprometida. Onde ela está ativa, toda a espessura do intestino fica comprometida. Eu vou mostrar isso para vocês melhor numa imagem, que é essa daqui, olha. Vocês estão acompanhando aí onde está vermelhinho? Onde está vermelhinho, gente, é onde está com a doença de Crohn, tá? São áreas afetadas. E a parte azul é as partes que não estão afetadas. Então, é o que eu falei anteriormente no slide, que a doença de Crohn pode ter partes do intestino intercaladas ou não, tá? Então, não é porque tem uma porção do intestino, igual aqui onde vocês estão vendo o apêndice, que tem a porção final aqui do ilho, não quer dizer que aqui onde está o ilho que está infeccionado, que está com a doença de Crohn, quer dizer que todo o intestino grosso e todo o intestino delgado vai estar com a doença, não, tá? Tem partes do intestino que estão normais, que estão boas, e outras partes que estão infeccionadas, tá? Que estão lesionadas. Então, não se conhece ao certo a causa da doença de Crohn, mas muitos pesquisadores acreditam que é uma disfunção do sistema imunológico. Então,
que faz com que o intestino reaja a um excesso e um agente ambiental, alimentar ou infeccioso. Então, o que que acontece, gente? Quando lá em cima eu falei com vocês assim, que, é uma doença que acomete muito os anglo-saxônicos, os judeus, por quê? Justamente por causa da, da, do agente ambiental. O que, que seria isso, gente? Porque além da predisposição genética, né, que pode acometer, que é o que está falando aqui, que muitos pesquisadores acreditam que é uma disfunção do sistema imunológico por causa justamente da genética, né, que pode acontecer, tem também uma predisposição. Além da genética, tem também algumas certas etnias, que é no caso dos anglo-saxônicos, é, os judeus, que eles vivem, tem algumas condições ambientais que favorecem o, a, favorecem a ter esse tipo de doença, tá? As pessoas a terem esse tipo de infecção intestinal. Então, seja que pode ocasionar como fatores de risco, tá? Esse tipo de ambiente. Por quê? Porque além disso, gente, a doença de Crohn, ela é considerada uma doença dos centros urbanos. Então, o que, que mais tem nos centros urbanos? É, o uso de xenobióticos, né, que é muito raro, é muito frequente. E o que, que seriam xenobióticos? Conservantes, corantes para alimentos, pesticidas nas lavouras e tudo. Então, isso tudo que seria a parte, aqui o que está falando, agente ambiental, alimentar ou infeccioso, seria justamente isso. A forma de alimentação da população influencia também no risco do aumento de ter esse tipo de doença, tá? E por que então essas etnias? Por causa do favorecimento ambiental. O que acontece também muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos muitas comidas com corantes, com conservantes, as saladas que nós comemos hoje, todas as folhas, principalmente, eles colocam pesticidas, né? Porque senão a gente não consegue. Eu falo pela comunidade judaica mesmo, Flávio, eu sabia que você ia perguntar. E é justamente por causa disso, por causa do ambiente que eles vivem, por causa da etnia, tá? O porquê eles não sabem dizer, não é ainda comprovado o porquê, mas sabe-se que esse tipo de etnia tem uma tendência maior, além da hereditariedade, de ter a doença de Crohn. O tabagismo, viu, Renato e companhia? Também pode contribuir tanto para o desenvolvimento, como também para a ocorrência periódica de exacerbações, que seriam ataques ou crises. Então, mais uma vez, né, nós falamos sobre a questão do tabagismo. Gente, em todas as doenças, você está rindo, né, Isabela? Em todas as doenças que nós falamos, não teve nenhuma que o tabagismo não seja ruim para piorar o estado do indivíduo. Você pode ser católico, Renato, mas você é tabagista, né? Isso aí é pior do que ser judeu na questão do Crohn. Porque também, gente, não é porque a pessoa é de uma etnia judaica, ou é porque é anglo-saxônico, ou alguma coisa assim, que quer dizer que a pessoa vá ter isso, não. Pode ser uma tendência positiva até a doença de Crohn, tá? Mas também não quer dizer que ela vá ter, entendeu? Porque isso também tem uma questão genética, tá? Então tem vários fatores. E ainda não tem nada que seja, nenhum estudo que seja comprovadamente definido de o porquê de tudo isso. Então, qual que é a causa definida de por que a pessoa tem ou não? Mas sabe-se que uma pessoa tabagista tem a tendência de ter piora no quadro, tá? O que seria essa piora no quadro, gente? Porque eu vou explicar para vocês quais são os sinais e sintomas e vocês vão entender. Que aí, na época de ataque ou de crise, é, é mais aguçado. Então, essas crises, as dores e todos os sintomas, tá, Renato?
Contraceptivos orais também, gente, pode elevar o risco da doença de Crohn, mas o que também nada é comprovado. O que é comprovado é que qualquer tipo de excesso de hormônio para quem tem qualquer tipo. Tá aparecendo agora, Raíssa? Ótimo. Qualquer tipo de hormônio para quem tem problema de intestino, qualquer tipo de irritação no intestinal, é pior. Deixa eu ver aqui. Eita, tá aparecendo, gente? Gente, esse negócio é meio doido. Mas no Ava também já tá lá online, tá, gente? Já tá lá postado. Qualquer dúvida também vocês podem entrar no Ava. Então, como eu estava falando com vocês, para quem tem qualquer tipo de doença é, intestinal, fica acentuado a piora para quem tem, então, qualquer aumento de hormônio. Quer seja, aí tem gente que fala assim, ah, mas o meu contraceptivo, ele tem uma baixa de hormônio. Gente, isso é muito raro, é muito relativo, porque independente da quantidade de hormônio que você está transferindo para suas correntes sanguíneas através de contraceptivo, pode influenciar de uma forma negativa e acentuada nesse tipo de doença, tá? Então, independente, o que para mim vai servir, para você às vezes não vai. O que quer dizer isso? Que vai depender do sistema imunológico de cada um. Tá? Não quer dizer que duas pessoas que têm doença de Crohn vão ter os mesmos sintomas sempre e a mesma frequência de ataques e de crise, não, tá bom? Então, o que que causa essa doença de Crohn, gente? Então, eles ainda, como eu já falei com vocês, os médicos não sabem a causa. Então, ela pode ser um problema com o sistema imunológico da pessoa, que faz com que o intestino tenha uma reação excessiva e fique sempre inflamado, tá? A pessoa tem um risco maior de ter a doença de Crohn se ela tiver pessoas na família com a doença, que seria a questão hereditária, que eu já falei com vocês, for judia e a família tiver vindo da Europa Oriental, justamente por causa da questão da etnia, que ainda também não tem uma definição real do caso. Se a pessoa for fumante, né? E se for do sexo feminino e tomar anticoncepcionais, que é o que eu já tinha citado para vocês antes. Então, quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas, gente, eles aparecem e desaparecem. Então, geralmente, os sintomas são graves por alguns dias ou semanas e depois desaparecem, ou pelo menos ficam menos intensos por algum tempo. Quer dizer que a pessoa sempre vai ter um tipo de sintoma? Não, tá? Na maioria das pessoas, os sintomas ficam aparecendo e desaparecendo por toda a vida. Muitas pessoas, gente, vivem com o problema há anos e não sabem que tem a doença de Crohn, tá? Custam a serem identificados, alguns profissionais também não têm muito conhecimento, médicos mesmo, não têm muito conhecimento da doença, até porque é algo que eles ainda não conseguem definir, o porquê que acontece, quando que acontece. E os sinais e sintomas, né, da doença são muito comuns com vários, principalmente com a gastroenterite comum, tá? Então, os sintomas mais frequentes nos adultos incluem diarreia, que às vezes é sanguinolenta. Por quê, gente? Porque está tendo uma inflamação no intestino, né? Que seja no trato, no trato gastrointestinal alto ou baixo, né? Então, tá havendo uma inflamação. E essa inflamação pode haver uma irritabilidade nas paredes, fazendo com que haja o sangramento. Essa diarreia sanguinolenta quer dizer que vai ser muito sangue? Sim ou não, tá? Vai depender do ataque e da crise do momento. Cólicas abdominais, geralmente muito intensas. Algumas mulheres, inclusive, confundem com cólicas menstruais, né? Porque não conseguem identificar, não conhecem o corpo, o próprio corpo de maneira adequada. Então, é, não tem a ver com pólipo, Simone. Não tem a ver com pólipo. É outra coisa bem diferente. Mas a cólica abdominal, como ela está próxima dos ovários, né? Então as pessoas, quem não tem muito conhecimento, não conhece nem o próprio corpo em si, costumam terem essa dificuldade. Então acham que às vezes é até cólica
normal, cólica menstrual, que está tendo, mas na verdade é uma cólica por causa da doença do Crohn. Febre, né? Porque toda inflamação no nosso corpo causa febre, porque o nosso corpo mostrando que tem alguma coisa que está anormal, né? Então é a forma que nosso corpo reage. É, fica nervoso, aumenta o sangramento. Eu vou explicar o porquê também, Carla. Falta de apetite e, consequentemente, a perda de peso. Por que, gente, que dá falta de apetite? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem cólica, ela também tem dor demais, né? Tem também muita náusea, tá? Então, quando você está nauseado, você tem fome? Não. Muito pelo contrário, você não quer ver comida você quer ver comida bem longe de você, qualquer cheirinho piora, né? Então, consequentemente, a pessoa ela vai ter uma perda de peso, sim. Se a crise for grave, a pessoa ela vai ter dor abdominal intensa e constante, causada por uma coleção de pus, né, que vai ser o abscesso, ao redor do intestino. O que quer dizer isso, gente? Quando a inflamação estiver muito agravada, né, essa coleção de pus vai fazer com que aconteça o quê? Gente, a diarreia saia com pus, saia sanguinolenta também, tá? E aquele pus fétido, gente. É aquele abscesso muito mal cheiroso, às vezes até um pouco esverdeado, tá? Vômito em grande volume causados por um bloqueio intestinal, o que quer dizer isso? Tudo que a pessoa come, a gente come, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, não é isso? Só que quando tem um bloqueio intestinal, ou seja, esses abscessos, essa coleção de pus, não deixa que passe nada para baixo. Então, vai ficar acumulado no estômago, tudo que você come. Então, a pessoa geralmente vai ter uma náusea e uma quantidade grande de volume de vômito por causa desse bloqueio mesmo. O que não desce, vai ter que subir de novo, tá? Se a pessoa tiver doença de Crohn por muito tempo, ela pode ter erupções cutâneas, dor e inchaço nas articulações, olhos vermelhos, problemas de fígado e de vesícula biliar, lesões anais e às vezes fissuras anais, aumento do risco de ter câncer de intestino. Bom, essa parte aqui eu não vou explicar para vocês agora e vocês vão saber depois o porquê. Crianças também podem ter dor abdominal, diarreia e febre, mas é possível que elas também tenham crescimento lento, articulações inchadas e fadiga. Por quê, gente? Por que o crescimento lento? Justamente porque as articulações, a artralgia das crianças faz com que as articulações elas fiquem inchadas. A articulação edemaciada faz com que o osso ele tenha um impacto e ele não consiga crescer da forma que deveria. Então, às vezes a pessoa, dependendo do grau da doença de Crohn, ela pode ter um falso nanismo. Tá? Claro que não chega a ser tão exacerbado, gente, mas se uma pessoa, por exemplo, na família dela, ela já não tem a tendência de ser muito alta, na infância, se ela desenvolver a doença de Crohn, pode ser que ela fique ainda mais baixa do que deveria ficar, tá? Então, que a estatura seja ainda menor. Tá dando para entender, gente? Ótimo. Então, as complicações, gente, incluem bloqueio intestinal, né? Que são uma das piores complicações que pode ter. Peraí. A perfuração do intestino, né? Que seria a ruptura do intestino. Então, quando a inflamação está muito exacerbada, pode ter um rompimento, né, desse intestino. E aí, o que que acontece, gente? Acontece que vai ter. Só um minutinho. E aí, o que que pode acontecer se tiver a ruptura desse intestino, gente? A perfuração. Vai começar a, a sair por toda a cavidade abdominal fezes com coleção de pus, né? Que é, seria o pus mesmo esverdeado mesmo. Às vezes até também sangue, né? Porque vai ter coleção, como vai ter o extravasamento, pode ser que haja sangue ou não. E aí essa pessoa corre o risco de chegar a óbito, gente, se houver essa perfuração, sim ou não? Respondam para mim, gente, sim ou não? Essa pessoa pode ter risco de óbito?
Por quê? Agora que tá. Agora eu quero saber o porquê. Gente, o que que acontece quando a pessoa, alguém já ouviu falar de apendicite? Apendicite acontece basicamente essa ruptura também do intestino. Só que acontece aonde? Lá na porção final, que é no apêndice, não é isso? Que é aquela pontinha que tá aqui, ó. Vou voltar aqui no desenho para mostrar para vocês. Essa pontinha que tá aqui, ó, no final da porção do intestino grosso aqui, gente, bem à esquerda de vocês, não tem uma pontinha? Vocês estão vendo aí uma pontinha? Exatamente. Vai cair fezes no abdômen, vai infeccionar toda a cavidade abdominal, e aí o que que vai gerar? Falência dos órgãos, caso não haja uma intervenção rápida. E nesse tipo de intervenção, gente, seria a intervenção cirúrgica mesmo, que seria a laparotomia, que seria a abertura completa, que a gente faz uma abertura grande em todo o abdômen da pessoa e a gente abre esse abdômen todo para fazer aquela lavagem. Tá? Geralmente, quando faz essa laparotomia exploratória, que é o nome que seria adequado, o que que a gente faz? A gente coloca, a gente abre, né, faz toda a lavagem desse paciente por dentro, e esse paciente ele tem que ser monitorado aberto. Então esse paciente ele fica no CTI, né, geralmente entubado, porque a dor, gente, é terrível, então a gente precisa entubar essa pessoa, manter ela sedada. Porque também quando a gente entuba a pessoa, o que que a gente faz, gente? A gente faz com que o organismo trabalhe menos. Então a gente vai colocar a máquina para trabalhar para o organismo, não é isso? Então, o que que acontece? Nós vamos, então, como você falou, Flávio, o organismo para de receber nutrientes, para sim. Então, o que que acontece? Nós vamos oferecer os nutrientes para esse paciente através das máquinas, das sondas, através do soro, das infusões que nós vamos colocar nesse paciente. E aí, a gente vai iniciar imediatamente após a laparotomia exploratória, a gente vai iniciar a antibiótico-terapia. Por quê, gente? A gente tem que eliminar por completo essa infecção e o risco de infecção nesse paciente. Se não for, se não houver essa interrupção por completo dessa infecção, a gente não pode fechar esse paciente. Por quê? Porque esse paciente, ele fechado, ele pode ter uma infecção que nós não vamos ver e aí esse paciente chega a óbito, tá? Então, voltando aqui, vamos voltar lá no. Deixa eu voltar. Opa, aqui que eu estava, né? Então, essa parte ficou clara, né? Abscessos, gente, seria bolsas de infecções no abdômen. Essas bolsas de pus, elas podem ocorrer também dentro do abdômen do paciente, e não necessariamente a gente precisar de uma laparotomia, dependendo do local que essa coleção de pus estiver. E dependendo da quantidade, a gente consegue, com um dreno, a gente consegue fazer essa retirada, tá? Então vai depender de cada caso, da quantidade, de como também o paciente se encontra, né? O nível de infecção desse paciente. Fístulas, né, que seriam canais de conexão anormais entre o intestino e a pele ou outros órgãos. O que que é fístula, gente? Vocês já ouviram falar em pacientes que fazem hemodiálise, que eles fazem fístula? Então, o que que é a fístula? Seria uma falsa veia, tá? Então, esses abscessos, essas complicações da doença de Crohn incluem isso. O próprio organismo, ele cria essas fístulas, então faz com que o intestino crie uma ligação, é como se ele fizesse uma perninha, como se ele criasse uma raiz e fosse para outro órgão, para uma parte do abdômen, tá? E aí, fissuras anais também, né? Que são as lacerações, os abscessos, né? Não é a mesma coisa
do que problemas de hemorroidais, tá? São totalmente diferentes. E o câncer do cólon, que é o câncer do intestino grosso, gente, que é a porção horizontal do intestino. Então, quem tem doença de Crohn quer dizer que vai ter câncer de intestino, câncer de colo ou de qualquer parte do intestino? Não, mas é propenso, tem uma propensão maior a ter, sim. Por quê? Porque o que acontece na doença de Crohn? Gente, tem esse monte de coleção de pus que vai se criando, tem as infecções que geralmente vão dando, as inflamações nas partes em partes do intestino, e isso pode causar metástases, tá? Pode causar ali partes de, de seromas, de ateromatoma, tá? Isso pode causar também, consequentemente, então, partes inícios de câncer, tá bom? As fissuras, por que elas são ruins? Porque elas causam lacerações. Então, o que isso é ruim? Porque causa muita dor no paciente e todo tipo de laceração, quando tem inflamação, ela pode ocasionar ter piora, ou seja, aumentar aquele tipo de ferimento e aí a gente precisar de ainda mais recursos. Então, às vezes, o que seria um tipo de antibiótico, a gente vai precisar de mais. Dependendo do tamanho da fissura, vai precisar de uma cirurgia, tá? E a fístula. Ah, tá. A fístula, o porquê que ela é ruim? Porque são canais anormais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que que acontece. Olha aqui, para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente tem aí, no primeiro desenho, a gente tem uma inflamação, que é quando fica bem vermelhinho, então vai ficar bem irritado a parte inflamada, né, gente? Então ali vai ficar doloroso, por isso também tem a causa da cólica e a questão da febre. A estenose, né, que é a obstrução intestinal. O que que acontece, gente? Essa parte do intestino que está obstruída, ela vai fazendo com que as outras partes vão se enchendo, tanto de, de pus, né? De pus, aí vai ficando edemaciado em ambos os lados, onde está a obstrução intestinal. Então, onde está a estenose, que é como se ficasse endurecido aquela parte, gente, é como se aquela coleção que estivesse ali endurecesse. Tá? E é como se essa estenose, se não tratada, ela pode vir a criar uma fibrose e, consequentemente, também uma a morte celular daquela parte, daquele tecido. E como que se chama a morte do tecido? Necrose. Não é isso? Vocês estão entendendo, gente? A diferença de cada um? A fístula. Veja como que está a fístula, gente. É uma conexão do intestino com outros órgãos. Então, o intestino, quando ele tem conexão com outro órgão, o que que ele vai fazer? Por exemplo, se causa uma fístula lá com o rim, o que que vai acontecer? Vai começar a jogar fezes para o rim. Isso é bom? Não, por isso que isso é muito perigoso. Então, isso geralmente, quando tem criação de fístulas, o paciente ele precisa de cirurgia, tá? Porque tem que ser retirada essa fístula, que isso pode causar até a morte do paciente, tá? Se não tratado, se não averiguado com antecedência, se não conseguir identificar com antecedência, esse paciente pode virar a óbito e só descobrir depois, tá bom? Aqui ficou claro, gente, então a diferença dos três? O que que é inflamação, o que que é a obstrução e o que que é a fístula? Ótimo. Então, como que a gente vai diagnosticar então essa doença de Crohn, gente? Então, o médico ele vai fazer alguns exames e dependendo dos sintomas que surgir. Então, se houver dor abdominal intensa e súbita, geralmente ele vai fazer uma tomografia, né? Ou então a ressonância magnética do abdômen. Geralmente, gente, essa visualização o médico ele vai pedir com contraste. Vocês já ouviram falar em exames de imagem com contraste?
O porquê que eles usam o contraste? O contraste, ele é um tipo de medicamento que ele é injetável no ato do exame. O que que esse contraste faz, gente? Ele faz com que fique tudo mais aguçado. Então, todas as coisas que estão como se estivessem assim, a pequeno modo é como se fizesse um alargamento na lente. Então é como se fosse uma visão microscópica, com o contraste é como se ficasse uma visão macroscópica. Então é possível visualizar coisas mínimas que sem o contraste não visualizariam. Entenderam a diferença? O porquê que às vezes é pedido o contraste? E por que também que a gente precisa de assinar um termo para esse exame com contraste, porque o contraste ele pode causar reações na pessoa, tá? E é um medicamento muito potente. Dor abdominal que fica aparecendo e desaparecendo por algum tempo, às vezes radiografia ou exame de tomografia, depois a pessoa ter bebido um líquido que realça as áreas do intestino, ou depois de ter engolido uma cápsula especial, que tem uma câmera minúscula dentro dela, que tira fotografia conforme atravessa o intestino. Isso daí seria é, uma espécie de. Esse líquido que a pessoa bebe, gente, seria justamente o contraste que ele tem. Ele tem tanto injetável quanto o bebido, tá? Quanto líquido para a gente beber. E essa cápsula especial, que é uma câmera minúscula, é como se fosse a colonoscopia, tá? Que é a visualização que a gente faz com endoscopia, colonoscopia, que é aqueles exames de imagem, tá bom? Opa, peraí. Se a pessoa apresenta diarreia, então os exames de cólon, por meio da colonoscopia, também é avaliado, né? E, gente, aqui eu confundi, desculpa, aqui, ó. Essa cápsula aqui especial, que tem tipo uma câmera minúscula, ela é uma cápsula mesmo que eles ingerem. Só que aqui no Brasil, a gente não utiliza, tá? Porque nem nos hospitais particulares aqui não utiliza, tá bom? É um, é um tipo de tratamento de alto custo que aqui eles não costumam utilizar. Por quê? Uma coisa que tem um custo mais baixo, que é muito mais rápido, é geralmente a colonoscopia, tá bom? Que é é uma imagem que ele tem acesso na hora e tudo que ele coloca, né? Então, introduz no paciente. E aí, geralmente, não é doloroso, né? É um tubinho fininho que introduz no paciente através do ânus, quando é a colonoscopia. O paciente geralmente ele está sedado, né, para não ter constrangimento, para não ter dor, para não ficar se mexendo também no momento do exame. E aí eles conseguem visualizar então todo o intestino. Então, através do ânus, eles colocam esse tubinho, né, fininho, que tem uma câmera na pontinha, e eles conseguem visualizar todo o ânus através do aparelho, ele tá como se estivesse numa televisão, tá? Numa câmerazinha que eles conseguem visualizar na hora. Ele também faz exames de sangue, né, principalmente PCR. PCR a gente consegue avaliar, e hemograma que a gente consegue avaliar como que estão as células, né, de quando a gente tem alguma inflamação, o PCR geralmente ele está aumentado, o nível dele está aumentado, e o hemograma que a gente consegue avaliar como que estão as células vermelhas, como que estão as plaquetas, né, que são os linfócitos, são as células de defesa, para a gente avaliar como que o corpo está reagindo a isso, tá? Quando a doença de Crohn afeta apenas o intestino grosso, às vezes o médico tem dificuldade em diferenciar entre a doença de Crohn do cólon e a colite ulcerativa, que é o que eu já expliquei para vocês, porque os sintomas são muito parecidos. As formas de tratamento, gente, é o seguinte: não existe cura, né? Então, alguns pacientes conseguem ser curados dependendo da porção do intestino que foi afetada, né? O Crohn, ou é, se é de uma porção que dá para se fazer uma cirurgia, então o procedimento seria cirúrgico. Então, através da cirurgia, a gente consegue curar esse paciente, mas geralmente, quando a gente é descoberta essa doença, geralmente não é só uma porção, não é só uma parte do intestino ou do trato digestivo que está comprometido. Então, geralmente, até a cirurgia não consegue tirar por completo essas partes inflamadas, e aí, contudo, a gente não consegue, então, curar esse paciente. Então,
a gente tem tratamentos que ajudam a redução da inflamação e aliviam os sintomas dessa doença. E aí é possível que os medicamentos eles ajudem a parar a diarreia e a dor abdominal, ameniza a inflamação no intestino e também modifique o modo pelo qual o sistema imunológico funciona. Então, por exemplo, se com um certo tipo de, de alimento eu fico com o meu intestino irritado, a partir daquela medicação, aquele intestino é, não vai mais ficar irritado com aquela alimentação. Vocês já ouviram falar em quem tem, por exemplo, é, intolerância à lactose? Hoje em dia, eles não têm aquelas medicações que você toma para intolerância à lactose e você pode comer qualquer coisa derivada do leite que não tem problema nenhum. Essas medicações funcionam da mesma forma. Algumas medicações funcionam justamente para isso, para você poder comer e viver normalmente, sem ter nenhum problema de irritação intestinal e nem nada em relação com qualquer coisa que você alimentar. O médico, ele indicará que parar de fumar, Renato, porque há uma maior propensão de retorno dos sintomas após o tratamento em pessoas que fumam. Viu, Renato? Então, se você ainda tem, né? Ainda tem a chance de você parar. Você parou agora que tá na aula ou você parou por completo? Seu filho tem, Renato? Flávio, pois é. Então, é complicado, né, Simone, também. Então, beber muito líquido, porque, gente, quanto mais água, principalmente água, a gente ingerir, mais a gente limpa o nosso organismo, né? Usar nutrientes, como por exemplo, suplementos de ferro, cálcio, vitamina D também ajuda. Evitar consumir nozes e frutas e verduras cruas quando estiver tendo uma crise, porque, gente, tudo isso vai fazer com que o intestino fique ainda mais irritado. Então, frutas e verduras cruas podem ter um excesso de pesticida, né, e de corante e de conservante. E isso pode causar um sofrimento maior. Então, na crise, o ataque vai ser ainda mais agressivo, tá? Tentar seguir uma dieta sem laticínios para ver se ajuda a amenizar os sintomas, porque, gente, o que que os laticínios fazem? Fazem ter uma propensão à diarreia, né, e cólica intestinal. Então, quanto menos derivados do leite nos momentos de crise, melhor, justamente para diminuir essa propensão aí. Não tomar determinados medicamentos que podem desencadear uma crise, como por exemplo analgésicos, né, do tipo AINE. O que que seria isso, gente? Eu já falei com vocês antes. Gente, tô esperando. Tô esperando. O que que seriam os AINES? Qual é o tipo de analgésico do tipo AINE? Gente, seria os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Porque, gente, o esteroide, não vai olhar no Google não, Renato. Você tem que olhar lá no seu caderno, que eu já falei isso com vocês. Por que, gente, os não esteroides? Porque os esteroides eles vão causar os esteroides eles são tipos de hormônio. Então, se tiver algum tipo de hormônio relacionado com o medicamento, isso pode aumentar a crise e prejudicar ainda mais o paciente, ou seja, ele vai sentir ainda mais dor e ainda mais incômodo, tá? Evitar o estresse, né? Quem falou, acho que foi a Carla, mais cedo, ou a Simone, não me lembro falou mais cedo. Porque, gente, quando a gente está estressado, todo o nosso organismo ele reage. Então, quando você está nervoso e tudo, os nossos hormônios eles aumentam, alguns diminuem a intensidade, outros aumentam, e isso causa um desconforto e um descontrole no nosso sistema imunológico. Então, se a gente ficar nervoso e o nosso sistema imunológico modificar, isso vai fazer com que a pressão no intestino seja aumentada nas partes de inflamação, tá? Então, a inflamação pode ocasionar ainda mais dor, aumentar até o risco
de extravasamento sanguíneo, tá bom? A maioria das pessoas com doença de Crohn precisará de cirurgia em algum momento. Nessa cirurgia, o médico remove parte do intestino e isso ajuda a amenizar os sintomas. Gente, é o que eu falei com vocês anteriormente. Ó, desculpa. É o que eu falei com vocês anteriormente. Não quer dizer que a pessoa fez uma cirurgia que a pessoa vai ficar curada, não. Depende da porção do intestino em que a doença de Crohn está instalada, depende de quantas partes do intestino, de onde que é, se pode retirar a parte comprometida por completo, se não pode. O que eu falei com vocês antes, que dependendo do caso, eles tiram parte do intestino, então isso vai ajudar a amenizar um pouquinho, né, o desconforto do paciente, mas geralmente quando a gente descobre a doença de Crohn, ela já não está mais só em uma porção do intestino, está em várias partes, tá? Então, resumindo, gente, a doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória, tem uma causa desconhecida, mas é possível que ela seja causada por um problema no sistema imunológico. Então, assim, não é nada garantido. É possível que seja assim. Por quê? Porque toda vez que o nosso sistema imunológico ele abaixa, os sintomas aumentam. Então, os sinais e sintomas aumentam. Então, a frequência, intensidade de dor, tudo vai ser aumentado, tá? Os sintomas aparecem, desaparecem e podem incluir diarreias, cólicas abdominais, febre, falta de apetite e, consequentemente, perda de peso. O médico utiliza os resultados de uma colonoscopia e de exames de imagem para diagnosticar a doença. E não há cura para a doença de Crohn, porém é possível amenizar os sintomas com tratamentos medicamentosos e algumas vezes cirúrgicos. Então, olha só, gente. Essa imagem aqui que eu peguei para vocês. Aqui depois eu quero que vocês olhem bem essa imagem, tá? Tem aqui descrito aqui como que é, bonitinho. Então, o intestino, o, o- as partes do intestino que geralmente ela pode acometer, tá? Quando tem a retirada das células tronco. Peraí, gente. Não, é porque. Tá. Aqui, o tratamento convencional, que é o que eu passei para vocês, e aí tem um novo tratamento que alguns cientistas estão estudando, mas que ainda não está, ainda aqui no Brasil não é utilizado, tá? Que é esse tratamento com as células tronco. Eles retiram as células tronco e aí eles colocam essas células tronco. O que são as células tronco, gente? Elas são as células seriam as células mães, seriam células é, por onde sai a vida, né? Seria assim, digamos assim, porque as células tronco é onde a gente tem o teor de tudo. A gente tem ali, então, as proteínas, os nutrientes que nós precisamos e a gente tem o sangue bom, então sangue saudável. Tá? A gente tem células saudáveis. Então, o que eles fazem? Eles retiram as células tronco, né, da medula, e aí eles implantam lá nas partes onde está sendo, onde tem onde está sendo é, onde está sendo prejudicado pela doença de Crohn. Então, por exemplo, uma parte final do ânus, próximo ao ânus, está localizada, então, uma inflamação pelo Crohn. Então, eles vão lá, introduzem, implantam as células tronco lá, para ver se aquelas células que estão doentes, né? Aquelas partes ali do intestino conseguem, o sistema imunológico consegue restabelecer aquilo ali é, para que fiquem saudáveis novamente. É uma forma de cura que eles estão testando, mas que ainda não tem nada definido, tá bom? Bom, essas aqui são as minhas referências bibliográficas, e agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tipo sapinho? Como assim? Não tem cura. Não tem cura, Renato. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa matéria? Só na hora da prova.
Então, na verdade, eles ainda não identificaram o porquê, mas geralmente o que acredita-se é que essa faixa etária, Flávia, é por causa justamente da alta da reprodução, né? Então é onde o pico dos hormônios estão mais altos, né? Então isso tudo influencia no pico das doenças, né? E como essa doença ela é ela é influenciada principalmente pela quantidade de hormônios e tudo, então é onde ela aflora mais, né? Então, essa faixa etária entre 14 e 24 anos, geralmente, mas pode ser que a pessoa, depois dessa faixa etária também, tá? Ou antes, consiga também identificar essa doença, sofrer por essa doença. Claro que vai depender do tipo da pessoa, do sistema imunológico de cada um, tá bom? Respondeu, Flávia? Sim, os fármacos são para a vida inteira, porque como ela não tem doença, ela não tem cura, né? Mas essa doença, ela é crônica, gente, igual uma diabetes, igual uma hipertensão mesmo, tá? Ela é tratada com medicação, mas a pessoa pode ter uma vida tranquila, normal, ativa, tá? Sem problemas, desde que faça o tratamento da forma correta, né? Você siga algumas orientações, principalmente quando vê que exagerou demais um tipo de alimentação, aí, opa, vou lá, vou diminuir um pouquinho na quantidade de laticínios, vou diminuir um pouquinho na carne vermelha. Por que, gente, que a gente fala nesse tipo de carne vermelha e tudo? Porque são alimentos que são mais difíceis de absorção para passar no trato intestinal para fazer o bolo fecal. Então, tudo que a gente come fica em torno de 3 dias no nosso intestino. Então, tudo aquilo que é mais a massa é mais difícil de absorção, então vai causar mais dor no intestino caso tenha algum tipo tenha alguma porção dele que esteja comprometida pela doença de Crohn. Gente, mas tem alguma dúvida? Isso mesmo, Janice. Parar de fumar, né, Renato? Quem fuma? Eu não lembro mais o nome das meninas, das outras lá que fumam, gente. Só lembro do Renato, porque os homens são menos, né, gente? Então é mais fácil de recordar os nomes. Gente, mais alguma pergunta? Podemos passar para frente? Beleza. Então, gente, na verdade, agora eu quero passar para vocês. Espera aí só um minutinho, que eu vou interromper aqui essa apresentação, só para eu colocar aqui para vocês o que eu quero, tá? É, só um segundinho. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero que vocês façam para mim como atividade, tá? Essa atividade eu quero que vocês façam no caderno. Aí, antes que me perguntem como que eu vou avaliar o caderno, é o seguinte: no final do módulo, eu vou avaliar os cadernos na mesma data que já estava estipulado que eu avaliaria, gente, que é a prova final ou a atividade avaliativa final, não sei como que vai ser, se a gente já vai ter voltado ou não, tá com a data para o dia 4 de agosto, né? Então, uma semana antes, a gente faz revisão de prova e eu avalio os cadernos. Então, como que é essa avaliação dos cadernos? Na nossa live, vocês vão me mostrar os cadernos e eu vou olhar. Claro que vocês têm alguns vistos, e aí, nesse dia, eu vou olhar somente os vistos, e todas essas atividades que eu der para vocês no caderno aqui nas nossas lives, e vocês mandarem para mim as fotos, já vai estar anotado aqui no meu caderno. Então, vocês vão mandando para mim, e se houver necessidade de correção dos exercícios, vocês vão me falar, tá? A gente pode dar uma pincelada em todas as aulas, né? Eu costumo dar exercício, vocês já estão acostumados com isso, apesar da gente ter pouco tempo, né, de convivência, porque eu acho que é uma forma da gente absorver melhor a matéria, né, da gente entender melhor. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me acionar no fórum de dúvidas, tá, no AVA, ou então entrar em contato com a Flávia, que ela me repassa a informação, tá?
pelo Zap e a gente vai conversando. Então, essa atividade que eu estou passando para vocês é o seguinte: eu quero que vocês façam 3 questões, que é o seguinte. Primeiro, vocês vão fazer um texto comparativo com a doença de Crohn e a colite ulcerativa, que ambas, gente, como eu falei com vocês mais lá na hora das explicações da aula, a colite ulcerativa e a doença de Crohn, elas têm os mesmos sinais e sintomas. Mas qual que é a diferença das duas? Tem a diferença. E essa diferença eu quero que vocês façam um texto comparativo com isso. Não precisa ser aquele texto gigante, gente, mas também eu não quero um texto só de 3 linhas, não, tá? Por favor, leiam com atenção, façam com atenção, estudem, gente, porque é importante. Agora vocês estão com um pouco menos, né, de contato com a gente e tal, vai dificultar um pouquinho, mas vai depender muito de vocês o processo de aprendizagem, tá? Então, eu sei que alguns estão trabalhando e tudo, mas assim, dediquem o máximo que puderem, tá bom? Na questão 2, eu quero que vocês façam, então, uma pesquisa sobre o porquê as complicações da doença de Crohn incluem artralgia, uveíte, eritema nodoso, úlceras aftosas, piodema gangrenoso, fissura anal, abscesso. Esses termos, eu quis usar termos técnicos com vocês, como eu sempre estou usando desde o início do módulo, porque eu acho muito importante que vocês tenham esse contato sempre para vocês ficarem mais familiarizados com esse tipo de termo, tá? Vocês vão mandar foto. Oi, peraí. Não foi só um exercício de caso clínico, não. Teve mais, viu, Renato? Teve mais exercícios. Gente, quantos vistos vocês já têm aí nos cadernos? Olha aí para a gente falar com o Renato. E aqui, ó, por fim, eu quero que você cite e descrevam os principais fármacos que são utilizados para o tratamento da doença de Crohn. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei os tipos de medicamentos nos slides, justamente porque eu quero que vocês pesquisem isso. De antemão, eu já falo com vocês que os principais são os corticoides, tá? Então, eu quero que vocês um dos principais são os corticoides. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tipo de pesquisa, tá? Cuidado com onde vocês vão pesquisar. Façam letras legíveis, tá? Fácil. E gente, preste atenção na foto, porque, olha, eu quero que vocês mandem para mim pelo e-mail. Então, vocês vão tirar foto e vão mandar por e-mail. Aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho scanner. O que vocês vão fazer, gente? A gente consegue colocar o WhatsApp no computador, né? Ou então vocês conseguem também mandar por e-mail pelo celular também. Vocês colocam o WhatsApp no computador e aí vocês conseguem mandar a imagem ou pelo computador para o WhatsApp mandar por e-mail ou direto do celular. Eu só avalio nos cadernos, eu só avalio os vistos, então só os exercícios. Essas matérias que eu estou dando para vocês, vocês têm a opção, gente, de copiar no caderno ou de imprimir e colar, tá? Contando que vocês tenham sempre, ou então que só deixem salvo em algum arquivo, tá? Eu tenho que ver aqui, Carla, quantos vistos são, mas deve ser em torno de 3 a 4 vistos, tá? Não deve ter passado disso, não. E aí, gente, o prazo que eu estou dando para vocês é de exatamente 1 semana, tá? Então, até a próxima aula, vocês já têm que ter me mandado esse exercício. Tem que ser até antes da aula? Não, até o dia 16. Então, pode ser até 23h59, tá bom? Aí eu não sei por que você só tem 2. Por que você tem 3? Carla, tem que verificar aí, que tem pessoas que têm só 2. Pode ser que vocês não tenham feito exercício, né? Tem essas coisas também. Mas, gente, aí, essas questões dos cadernos, eu vou avaliar depois. Oi? Eu achei aqui até... Não, são 3 mesmo. Eu achei um naquela parte que você pediu para fazer o resumo de saúde e doença, né? Não, mas você entrou depois, Carla? Não. Não, ué. E depois você deu outro visto naquele do coração. Da grande e pequena circulação. Isso. E tem mais um. É porque o primeiro, Carla, foi aquele de 5 pontos que vocês fizeram em grupo, não é? De saúde e doença?
Isso. Então, esse foi em grupo que vocês fizeram valendo 5 pontos. Isso aí já está anotado. Isso aí não vai contar como visto, não. Ah, tá. E É depois tem isso o estudo mesmo, de Adriele. caso que você deu. Isso, então são 2 mesmo, né? Isso. Então, beleza. Então, gente, presta atenção. Um dia antes, uma semana antes da prova, que a prova de vocês vai ser no dia 4 de agosto, eu vou avaliar os cadernos, então vocês vão ter que me mostrar. Na aula, vocês vão ter que abrir o vídeo, tá, de vocês, só para me mostrar. E vocês vão me mostrar esses 2 vistos, tá? Quem já fez o primeiro trabalho de saúde versus doença, eu já tenho anotado de todo mundo. Então, isso aí já vai estar aqui como 5 pontos, né? Pequena circulação foi saúde doença, Thiago? Saudade doença, né, Renato? Não é saudade doença, não, é saúde doença. Foi do primeiro trabalho, mas você entrou depois. Mas isso aí contou separado, viu, Renato? É, aí então tem o exercício da grande e pequena circulação e e realmente do caso clínico, estudo de caso, só isso mesmo. Então, vocês vão me mostrar essas 2 coisas. O do recesso, vocês vão me mostrar também. Isso mesmo. Só que do recesso também tem o controle aqui, tá, Adriele? Aí o que vocês vão ter que me mostrar mesmo é esses 2 que eu não tenho controle, porque quando eu faço só a anotação, quando eu dou visto no caderno, eu deixo para fazer esse controle só no final, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação à atividade que eu passei? Em relação a qualquer coisa da aula? Gente, já está tudo no AVA. Ô, Aí, professor, oi. dá um exemplo, por favor, desse aqui da pesquisa sobre complicações, sabe? De artralgia, por exemplo. Bom, por exemplo, Não, peraí. Você quer na É o pesquisa. Ah, número tá. 2. O que é artralgia, gente? É Tá. as dores nas articulações. Então, por que na doença de Crohn acontecem as dores das articulações? É isso que eu quero que vocês pesquisem, Ah, tá? tá. Tá, Uveíte, joia. o que é uveíte? É quando fica vermelhinho nos olhos, tá? Então, Uhum, é uma infecção que acontece no globo ocular, tá bom? entendi, É isso entendi. que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Gente, então aqui, ó, vocês vão tirar foto, quero que fique o mais legível possível. E aí aí no e-mail, Carol, vocês vão mandar só o trabalho, só o exercício de hoje, tá bom? Essa aula que eu dei e essa atividade já estão lá no AVA para vocês. E aí eu só tenho que colocar depois essa aula que nós estamos gravando agora, tá bom? Mais alguma pergunta? Pode tirar o mute do microfone se precisar. Então, gente, por hoje é só. Eu coloquei, Adriele, lá na página da atividade, está lá já o e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me falar com a Flávia, que ela também me repassa, beleza? Gente, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, espero que vocês me perdoem, me desculpem por qualquer coisa na aula, se tiver sido ruim, se tiver não sido muito esclarecedor, tá? Mas eu vou fazer o que eu puder para ajudar, tá bom? Obrigada, gente.